psicanalista, professor universitário, doutor em Ciências Penais e juiz de Direito do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, Rubens Casara. Rubens Casara, bom dia. Bom, prazer. Opa, agora sim, Rubens, deu uma pequena travadinha na tua tela, mas agora sim a gente já recuperou aqui. Obrigado pela tua presença, Casara. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você nesse programa que eu gosto e assisto. Sem dúvida, agradeço demais a tua presença aqui, sempre nos dando audiência aqui no Faixa Livre, nos dando audiência, curtindo as nossas publicações. Eu acompanho aí as redes do Faixa Livre. O Casara está sempre lá presente, acompanhando o nosso programa. Eu agradeço muito, o Casara, e acima de tudo, essa entrevista importante que a gente vai fazer, o Casara, porque o Brasil, e não só o Brasil, né, boa parte do mundo tem passado ao longo dos últimos anos por um processo de avanço de ideais conservadores, nos costumes e liberais na economia, algo potencializado aí pelo advento das redes digitais, por uma extrema-direita incapaz de lidar com respeito à diversidade, à democracia. E a observação, Casara, nos permite perceber que esse fenômeno tem levado à construção de massas idiotizadas, digamos assim, que reproduzem como manada determinadas posturas. E é justamente esse processo que você tenta descrever, ou com o qual você tenta dialogar no livro A Construção do Idiota, processo de idiosubjetificação, aliás, idiosubjetivação, será lançado nesta terça-feira, aqui no Rio de Janeiro, na livraria Leonardo da Vinci, que fica ali no centro da cidade, próximo à Carioca, a partir das 18 horas. Casara, eu já dei uma pista aí sobre o que você apresenta nessa obra, mas eu gostaria que você mesmo, evidentemente, descrevesse aqui aos nossos espectadores o que mais você traz no livro, A Construção do Idiota. Há muitos idiotas hoje no país, Casara? Não só no país, né? É um fenômeno mundial, porque está intimamente ligado à hegemonia de uma racionalidade que é a racionalidade neoliberal. É uma racionalidade que leva à ausência de reflexão e faz com que as pessoas tratem tudo e todos como objetos negociáveis a partir de cálculos de interesse que visam exclusivamente o lucro ou obtenção de vantagens pessoais. Cada vez mais o normal são esses cálculos simplistas, simplórios, que desconsideram o coletivo, que desconsideram o interesse das demais pessoas. Esse sujeito egoísta é o que eu estou chamando aqui de idiota, a partir de um conceito, Anderson, que eu fui resgatar na Grécia. O idiota na Grécia era aquela pessoa que olhava apenas para o próprio umbigo, incapaz de se comunicar com a polis, uma pessoa fechada em si. E, principalmente, fechada para o outro da diferença e o outro do conhecimento. Não por acaso, esse crescimento do que a gente tem aqui identificado como uma nova extrema-direita está intimamente relacionada com esse processo de idiosubmissão. Mas com um detalhe, que não apenas a direita se submete ou está lançada ou é formatada a partir dessas técnicas de idiosubjetivação. A esquerda também, uma grande parte da esquerda também. Então, se há algo que une hoje direita e esquerda, o que faz com que muita gente tenha dificuldade de diferenciar o que é direita, o que é esquerda, é essa idiotização, esse fechamento em si a partir de uma perspectiva egoísta, no qual o sujeito, mesmo aquele inserido no jogo político, ele está preocupado apenas com o seu próprio interesse ou de grupos muito reduzidos com os quais ele se identifica. É isso, muito bem colocado, o Casara. Agora, como é que a gente pode, de fato, identificar esse idiota que você cita no livro aí, o Casara? Há uma característica comum a essas pessoas que permite que elas sejam expostas de maneira clara na tua avaliação? Não me parece que o objetivo seja identificar pessoas e etiquetá-las de idiota. É identificar esse funcionamento mental, essa nova subjetividade, essa mutação do subjetivo a que eu me dedico no livro. Mas, assim, para responder a tua pergunta, de modo geral, são pessoas que partem ao ato sem reflexão. Eles são incapazes daquela pausa reflexiva. E repare, Anderson, desapareceu aquilo que a gente chamava de praxis, que era pensamento unido a uma teoria. Hoje as pessoas, a pretexto de um certo pragmatismo, que esconde uma profunda ausência de reflexão, uma profunda desconsideração de princípios e valores
que sempre foram considerados relevantes pela humanidade, elas partem ao ato, elas atuam e muitas vezes atuam no interesse de terceiro, sem ter conhecimento, sem ter consciência de que o que eles estão fazendo é defender o interesse, em regra, daqueles que chamamos de super ricos, de 1 a 3% da população, dos detentores dos meios de produção material e também dos detentores do meio de produção de subjetividade. Então, são pessoas que atuam sem saber para quem estão atuando. São pessoas que acreditam estar defendendo o seu próprio interesse, quando, no mais das vezes, estão atuando em interesse radicalmente contrário ao da sua classe, das pessoas que estão mais próximas dele. São pessoas incapazes de fazer relação com o outro. O outro é sempre visto ou como objeto a ser utilizado, ou como um concorrente a ser vencido, e muitas vezes como um inimigo a ser destruído. Então, desaparece o vínculo social, desaparece o laço social. O outro passa sempre alguém visto com desconfiança, e não como um potencial aliado na luta coletiva por um mundo melhor. É isso, muito bem colocado. Agora, o Casara, como você cita no livro, esse projeto, esse processo de idiosubjetivação está diretamente ligado a esse atual estágio do capitalismo, não é isso? Por que há essa ligação direta entre o capitalismo e a construção dessa massa idiotizada? E outra, que as pessoas não se dão conta de que elas servem como massa de manobra aos interesses do andar de cima, Casara? Cada modo de produção, cada modo de opressão quer formatar as pessoas, os sujeitos, para que ele permaneça intocado. Sempre foi assim. Então, me parece que esse sujeito idiotizado é o tipo ideal, é o tipo desejado pelo detentor do poder econômico, nessa fase do que nós poderíamos chamar de um capitalismo sem luvas, de um capitalismo sem máscara. Com a queda do Muro de Berlim, para utilizar um exemplo simbólico, com a derrocada do chamado socialismo real, o capitalismo começou a nadar de braçada e sequer se preocupa em ter uma feição democrática. Eles sempre utilizavam o significante democracia, né? A palavra democracia, para dizer, nós somos os democratas, o outro lado é o lado totalitário, é o lado autoritário. Quando essa ameaça vermelha desaparece, eles passam a agir da maneira que eles sempre teriam agido se não fosse a necessidade de compor ou de dar migalhas à maioria da população em razão da ameaça comunista, de um outro modelo, de um modelo alternativo. E hoje, as estratégias de idiosubjetivação é fazer crer à população que não há alternativa possível ao capitalismo, que não há alternativa possível ao neoliberalismo, justamente para que as pessoas fiquem acomodadas, para que elas fiquem inertes diante dos mais variados absurdos. Por exemplo, o absurdo da exploração econômica de tragédias humanas, o absurdo da exploração econômica de guerras. Então, nós temos, e eu trabalho nesse livro, eu tento mostrar algumas dessas técnicas, muitas delas do mundo virtual, que fazem com que as pessoas se tornem completamente alienadas. Eu acho que essa é a expressão que nós temos que resgatar lá do velho Marx, né? Se tornem alienadas do que está acontecendo, da sua própria participação na manutenção desse estado deplorável de coisas. Então, se utilizam essas técnicas de idiosubjetivação para que as pessoas não tenham consciência ou, tendo consciência, que elas permaneçam inertes, que não vale a pena se movimentar para mudar esse estado de coisas. Agora, Casara, qual é o peso que o bolsonarismo tem no avanço desse processo de idiotização que a gente está citando aqui nessa nossa entrevista? Dá para dizer que o Jair Bolsonaro seria o principal representante desses idiotas por aqui? Eu não sei se dá para fazer essa ligação com a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas me parece que o bolsonarismo em si é uma tentativa de uma espécie de revolução cultural da extrema-direita, uma revolução cultural idiotizante, sem a menor sombra de dúvida. Todos esses negacionismos,
toda essa ilimitação que é típica do bolsonarismo, me parece que essa é a principal característica do bolsonarismo, por isso é falha, é fraudulenta, é falsa a ideia de um bolsonarismo moderado, porque ou se é bolsonarismo, portanto, ilimitado, tendencialmente ilimitado, ou não se é bolsonarismo, é uma outra manifestação de direita ou até de extrema direita. Então, a característica principal, o marco normativo do bolsonarismo é a ilimitação. E o bolsonarismo pretende fazer essa espécie de revolução cultural para que a gente naturalize essa ilimitação, esse vale tudo na busca dos próprios interesses. Então, todo mundo armado. Então, você desconsidera os riscos de armar a população a partir desse vale tudo, dessa ilimitação. Ah, vale xingar todo mundo, isso é liberdade de expressão. Tudo isso é o quê? São manifestações dessa ilimitação intimamente ligada à extrema-direita e que o bolsonarismo quis naturalizar. Por isso eu tenho trabalhado o bolsonarismo como uma espécie de revolução cultural aqui no Brasil, ligada a esses interesses da extrema-direita. E lembrando, Anderson, que a extrema-direita brasileira, como de modo geral, em várias partes do mundo, consegue ser ao mesmo tempo ter um discurso conservador, ultra-autoritário, mas também está a serviço do detentor do poder econômico, do super rico. Quer dizer, quem mais lucra, não por acaso, o mercado ainda hoje preponderantemente, o mercado brasileiro ainda hoje é preponderantemente bolsonarista. Por quê? Porque acredita que eles conseguem lucrar mais dentro de um modelo autoritário, como o modelo do Bolsonaro, do que no modelo cheio de contradições, mas tendencialmente democrático, como é o modelo sugerido pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Casara, diante desse quadro que a gente tem no nosso país, não só no país, no mundo, como você coloca, onde o capitalismo predatório avança com tanta voracidade, dá para dizer que o ser idiota se tornou uma virtude nos dias de hoje? Por que, que o idiota ele é tão valorizado socialmente no mundo, diante dessas contradições todas que estão colocadas, em especial na periferia do capitalismo, que é o nosso país? Anderson, de fato, alguns idiotas perceberam que isso era um capital político. Esse é o que eu chamo de idiota esperto. Aquele que soube lucrar a partir do empobrecimento subjetivo da população. E tem aquele outro que é o idiota útil, né? Que só se ferra, mas que reproduz esse modelo. Então, a gente poderia traçar essa diferença. Dentro desse universo de empobrecimento subjetivo, de mutação do simbólico, ou seja, de perda dos valores. Vou te dar um exemplo muito evidente. Hoje em dia, o egoísmo parece que se tornou uma virtude. O cara que é egoísta, ele se apresenta como um cara esperto, porque ele sai na frente na luta concorrencial. A gente tem que lembrar que a concorrência hoje é tida como modelo ideal de relacionamentos, inclusive os mais íntimos, nessa sociedade neoliberal. Por outro lado, a pessoa que se preocupa em ser solidária, aquela pessoa que valoriza a fraternidade, ela é vista como um bobo, porque sai em desvantagem. Já que ele tem que parar para ajudar o do lado, ele perde a luta concorrencial. Toda essa mutação, a gente pode perceber que ela está intimamente ligada a esse processo de idiosubjetivação, que também é um processo de mudança de prioridades, de mudança de valores e de mudanças que interessam a uma determinada camada muito reduzida da população. Dentre elas, esses idiotas espertos que sabem lucrar a partir desse quadro subjetivo da população brasileira. Agora, Casara, eu queria colocar esse processo que você também está descrevendo aqui para a gente em contexto histórico, porque esse ataque ao pensamento crítico não é algo inédito, evidentemente, na nossa história. Houve outros momentos aí em que a gente teve um processo de massificação intensa do pensamento raso. O que diferencia esse atual momento, Casara, de outros episódios onde isso se deu, em especial aqui no país? A crítica ao pensamento, em especial o pensamento crítico, que é bom definir o que eu estou chamando de pensamento crítico. A capacidade de formular juízos adequados da realidade e, ao mesmo tempo, direcionar esses juízos adequados da realidade a uma transformação social. Então, isso sempre preocupou os detentores do poder. O que caracteriza a atual quadra histórica foi o que eu falei há pouco, essa ilimitação,
essa total ausência de limites, essa glorificação da idiotice, essa glorificação do ridículo, essa glorificação da figura do idiota. Vamos pensar, também contextualizando historicamente, a ditadura militar empresarial instaurada em 64 no Brasil. Perceba, Anderson, em nenhum momento eles se reconheciam como ditadura, tanto é que eles chamavam o golpe de Revolução Gloriosa, né? Eles se apresentavam como uma democracia. Hoje em dia, os ditadores se apresentam como ditadores e têm um ganho político por se apresentarem como ditadores. Hoje em dia, as pessoas defendem a tortura ocorrida durante o período da ditadura militar empresarial, quando, durante o período da ditadura empresarial militar, os próprios ditadores diziam que não ocorria tortura e diziam que iriam punir severamente quem torturasse, porque era um absurdo torturar. Então, há essa mutação que eu tenho identificado como marca dessa ilimitação neoliberal. Se instaurou um vale-tudo. E no vale-tudo, o idiota acaba sendo valorizado. É isso, é isso. A partir desse vale-tudo que você traz aqui para a gente. Ô Casara, é possível a gente, de alguma forma, interromper esse processo de idiotização que está em avanço aqui no nosso país, especial por aqui, como eu sei, no Brasil? Isso passa também, de alguma forma, esse processo, a interrupção desse projeto de massificação, isso passa também pela ação da institucionalidade, na tua avaliação? Sim, mas de uma institucionalidade diferente daquela que nós hoje estamos acostumados. O que acontece? Nós temos um certo modo de agir e pensar que leva à idiotização. Então, nós temos que fazer um movimento contra-hegemônico. Nós temos que produzir uma nova subjetividade. Por exemplo, resgatar a importância daquilo que eu tenho chamado, com base em outros autores, evidentemente, da esfera do inegociável. Se tudo e todos são negociáveis para o idiota, nós temos que pensar que existem valores negociáveis como a liberdade, a dignidade, objeto de negociação. Negocia, por exemplo, com a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos que colocar em jogo, um jogo de linguagem também, uma nova racionalidade, uma racionalidade que resgate também a importância do comum, daquilo que importa, que é necessário para todas as pessoas, pelo simples fato de elas terem nascido com vida. Por exemplo, no campo do direito, onde eu atuo profissionalmente, resgatar a importância dos direitos fundamentais, porque o processo de idiotização faz com que as pessoas percebam os direitos fundamentais ou como obstáculo aos negócios ou como obstáculo à eficiência punitiva do Estado. Quando a gente sabe que essa eficiência punitiva do Estado tem uma função de classe evidente, que é controlar os indesejáveis. Então, a gente tem que mudar a maneira de atuar e de pensar, que é um movimento que cabe a cada um de nós, mas cabe principalmente ser feito num plano coletivo e mundial. Não adianta a gente pensar, vamos transformar o Brasil, se o resto do mundo continua pensando a partir dessa lógica idiotizante neoliberal. É isso. Lançamento. Aí, mais uma coisa, Anderson, só para fechar. Você disse se eu acredito. Eu acredito que é não só importante, como necessário. Porque a ilimitação num mundo, num planeta que tem recursos naturais limitados, vai levar ao fim da espécie humana. Ou a gente muda essa maneira de pensar, essa maneira de agir, ou a sociedade vai acabar. Eu li outros dias um autor francês, ele tem uma frase maravilhosa que é o seguinte: eu acredito que o capitalismo acabe em breve, porque a raça humana vai morrer com o capitalismo. Então, é mais ou menos isso. A gente muda o modo de pensar, ou acaba o planeta, ou acaba a espécie. É isso. É isso. A grande questão que está colocada acima de tudo, os efeitos que esse processo de idiotização tem produzido aqui para o nosso país. Como eu dizia aqui, para o país e para o mundo, como eu dizia, Casara, o lançamento vai acontecer hoje, nesta terça-feira, a partir das 18 horas, lá na livraria Leonardo da Vinci, que fica ali perto do Largo da Carioca, na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo 1. Você vai estar lá autografando os livros, não é isso, Casara? Eu vou chegar um pouquinho antes, a partir de umas 17 horas, se o trabalho aqui permitir, eu estou chegando.
e vou ficar lá até o último leitor. Queria convidar todas e todos, vai ser um prazer encontrar com vocês e conversar um pouquinho sobre o Brasil lá. Sem dúvida, sem dúvida. A construção do idiota, processo de idiosubjetivação pela livraria, lá na livraria Leonardo da Vinci, pela própria Da Vinci Editora, que vai lançar esse livro do Rubens Casara. Eu prometo que, se for possível, Casara, eu vou aparecer lá para prestigiar esse lançamento. O dia aqui é bastante conturbado também, eu vou tentar dar uma passadinha lá no centro. Eu entendo, Anderson, mas ficaria muito feliz com a tua presença, até porque a Da Vinci Livros tem feito um trabalho muito interessante, que é pensar livros que trabalham com a atualidade, mas dentro de uma perspectiva transformadora. O Daniel, que é o meu editor, ele está se esforçando muito, trazendo vários autores interessantíssimos. Não é o meu caso, evidentemente, aqui não estou fazendo autopropaganda, mas tem muita coisa legal sendo produzida lá. E, Anderson, vai ser muito bom contar contigo. Não tenha dúvida. A livraria Leonardo da Vinci tem feito um processo, tem feito aí um trabalho fundamental no nosso país para os autores aqui, enfim, sempre que a gente tem um lançamento, a gente tenta divulgar aqui no programa, especialmente lá na Leonardo da Vinci, enfim, você é um autor de mão cheia, o Casara. O Casara é sempre humilde. Fazer um comentário. Eu queria dizer que está virando uma tradição vir no programa Faixa Livre no dia do lançamento. E que esse programa que hoje você apresenta foi o responsável por uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida como autor. Um rapaz assim, muito mal vestido, está na fila de autógrafos de um lançamento alguns anos atrás. Aí ele para conversar comigo. Ele disse que não entrava numa livraria há mais de 20 anos, que a filha dele tinha morrido num acidente, que tinha praia em Niterói, na praia, literalmente na praia, tinha um barraquinho na praia, numa praia de Niterói, e que, ouvindo o teu programa, ficou interessado com o livro e foi aparecer. E desde então ele virou um amigo, assim, a gente conversa sempre, ele agora está restabelecendo a vida. Eu achei muito bacana a penetração da audiência do programa Faixa Livre. Eu queria dar os parabéns por isso. Muito bacana, Chora, muito bacana que você contou aqui para a gente. O Faixa Livre acaba alcançando aí determinados setores que a gente acaba nem esperando. Pessoas, inclusive, eu recebi aqui recentemente também o depoimento de um economista, o Antônio Oliveira. Ele citou também que foi reconhecido no centro do Rio de Janeiro, ele é lá de São Paulo, foi reconhecido no centro do Rio de Janeiro justamente por conta da entrevista que ele deu aqui para o nosso Faixa Livre. É sempre importante esse trabalho, sem dúvida nenhuma, que a gente faz. Casara, só para a gente fechar aqui o nosso papo, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje, Casara, a gente tem aí um julgamento importante que a gente precisa trazer aqui para os nossos espectadores. O Supremo Tribunal, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje, nesta terça-feira, o julgamento do senador Sérgio Moro, né? Julgamento esse que foi já feito lá no TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde o Sérgio Moro foi absolvido das acusações ou da acusação de abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral lá em 2022. Obviamente houve o recurso aí da acusação ao TSE e hoje vai ser iniciada, vai ser retomada aí a análise desse processo. Eu queria uma avaliação tua, Casara, meio que te pegando de surpresa, assim, mas de toda forma é algo importante para a gente tratar de todo esse processo. Você acha que o Sérgio Moro ele pode ser absolvido mais uma vez lá no TSE? Enfim, como é que você vê essa análise a partir de hoje no Tribunal Superior Eleitoral da eventual cassação do Sérgio Moro? Anderson, esse é apenas mais um dos processos que o Sérgio Moro está mais um dos processos que o Sérgio Moro está respondendo, que o ex-juiz Sérgio Moro está respondendo. Quando a gente fala em julgamento, a gente tem que lembrar, Anderson, que uma característica fundamental, uma condicionante fundamental de todo julgamento é a hermenêutica, ou seja, os intérpretes, aquelas pessoas que vão aplicar a lei ao caso concreto, estão inseridos em determinadas tradições, estão submetidos a determinada racionalidade. Por isso, dois intérpretes podem dar interpretações diferentes do mesmo fato. O mesmo conjunto probatório, as mesmas leis, e dois intérpretes podem interpretar de uma maneira diferente. Dizer qual é a expectativa, se ele vai ser condenado, se ele vai ser absolvido, é muito difícil. Primeiro, porque eu de fato, não conheço os elementos probatórios que tem nesse processo. Vou te falar uma coisa que muita gente fica chocada. Mas, por exemplo, o acusador quiser absolver alguém, ele faz uma acusação e não traz as provas que demonstrem a veracidade da hipótese. A pessoa acaba
absolvida por ação do próprio acusador. Às vezes, os juízes têm uma simpatia ou estão inseridos numa tradição autoritária e concordam com tudo aquilo que foi feito de errado, ou admiram a figura do réu e acabam absolvendo quando todas as provas indicam que aquele sujeito deveria ser condenado. A aplicação da lei não é um processo matemático. Então, a gente poderia até trazer o teu livro para cá. Tem julgadores idiosubjetivados que acham que está valendo tudo, logo não há que se falar em abuso do poder econômico, no caso do Sérgio Moro. É curioso, Anderson, porque o Sérgio Moro ainda é visto e percebido como um herói por grande parcela da magistratura brasileira. Até porque, em certo sentido, o Sérgio Moro ele resgatou, abre aspas, a dignidade dos juízes. Eles passaram a ser olhados na rua novamente com admiração. O Sérgio Moro é aquela figura que se tornou famosa por se apresentar como um combatente da corrupção, enquanto corrompia o sistema de direitos e garantias fundamentais. Mas ainda é percebido por muita gente, apesar das revelações da Vaza Jato, dos processos que ele está respondendo, é percebido por muita gente dentro do judiciário, em especial no estado de origem dele, como um herói. Então, são essas as condicionantes que impedem a gente de formular qualquer tipo de prognóstico minimamente seguro do que vai acontecer. Ele pode ser condenado, ele pode ser absolvido. Ouvi de muita gente que conhece o processo que existem provas suficientes para a condenação, como ouvi também dessas mesmas pessoas que elas acreditam que ele vai ser absolvido. Então, assim, seria arriscado e perigoso qualquer prognóstico, porque pode acontecer qualquer coisa nesse julgamento, Anderson. É isso. Até havia expectativa de que ele fosse condenado já no próprio TRE, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, acabou absolvido. Agora aí houve uma mudança aí no cenário. O próprio presidente do Senado esteve lá dialogando com ministros do TSE pedindo a absolvição do Sérgio Moro. Enfim, vamos acompanhar essa votação que deve se iniciar hoje lá no Tribunal Superior Eleitoral, mas certamente deve continuar ao longo de alguns dias aí. Vamos ver como é que se dará esse processo lá no TSE. Rubens Casaro, quero mais uma vez parabenizar você pelo lançamento. Estou botando aqui mais uma vez o cartaz, hoje, a partir das 18 horas, lá na livraria Leonardo da Vinci, ali no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo, para quem quiser acompanhar, enfim, dar um abraço no Casaro, garantir aí o seu exemplar do livro A Construção do Idiota, o processo de idiosubjetivação, vai ser lançado aí nesta terça-feira ali na Leonardo da Vinci. Mais uma vez vou tentar comparecer lá, Casaro. Mais uma vez quero parabenizar você pela coragem de fazer o lançamento de uma obra num momento onde, enfim, os escritores, enfim, os livros são tão desvalorizados no nosso país. Essa é uma verdade. A gente, infelizmente, precisa relatar isso aqui no programa. Eu acho, acima de tudo, que é um ato de coragem a gente lançar um livro nos dias de hoje, ainda mais com o avanço desse processo de idiotização que você vem trazendo aqui nessa importante obra. Mais uma vez, parabenizando. Sucesso no lançamento do livro, tá bom, Casara? Obrigado, querido. E vai ser um prazer encontrar os teus ouvintes e a tua audiência lá na Da Vinci hoje. Um forte abraço, Anderson. Obrigado, Casara. Um abraço para você. Até a próxima.